Olá pessoal, tudo bom? É, eu tinha dito no começo do canal que eu não repetiria autores nesse canal, então eu sempre busco autores novos para fazer resenha. Mas esse autor é um autor muito badalado e esse livro é um livro que ainda está em fase de lançamento, vamos dizer assim. Ainda está na fase dos comentários e tal. Ele foi lançado, deve ter uns 3 meses, 4 meses, alguma coisa assim. Então eu achei interessante quebrar um pouco essa regra para falar um pouco desse livro. E o livro está aqui. Dan Brown, Origem. Dan Brown, Origem. Tá, esse livro do Dan Brown já tem traduzido em português. Por que, que eu comprei a versão em inglês? Dois motivos muito simples. Em primeiro lugar, se vocês, isso aqui é uma jacket, tá? Mas ó, se eu tirar a jacket, vocês vão ver que é capa dura, tá certo? É um livro capa dura, original, que veio dos Estados Unidos, contra a versão capa mole brasileira. Então a versão do livro em inglês é muito mais, tem uma qualidade muito maior. E apesar de ter uma qualidade muito maior, ter que pagar frete, ter que pagar imposto e o cacete a quatro, ele saiu mais barato do que a versão traduzida no Brasil. Pela editora Centauro ou Arqueiro, não sei qual das duas que faz a tradução. Portanto, eu preferi comprar no original. Aliás, para fazer vídeos para o canal, eu sempre prefiro trazer livros em português porque é mais fácil das pessoas acharem e lerem, porque nem todo mundo lê inglês. Mas nesse caso não faz diferença, porque eu estou mostrando o livro em inglês, mas se você não lê inglês, você compra em português e está na mesma, não tem problema nenhum. Não é um tipo de livro que você só vai achar em inglês, tá certo? Então, se você não lê inglês, você compra em português e está tudo certo. Por que eu resolvi repetir a resenha? Bom, eu não vou falar nada sobre o Dan Brown, porque eu já falei sobre o Dan Brown no primeiro livro que eu fiz resenha dele. Então, se você jogar na busca do canal Dan Brown, você vai achar a primeira resenha que eu fiz de livro dele. Essa aqui é a segunda. Então, por que eu resolvi falar? Porque é um livro que é um livro badalado, né? Dan Brown é sempre um cara badalado. E eu resolvi, eu gosto das histórias, eu acho que ele tem uma maneira interessante de escrever. E assim, tendo em mente, você tendo mais do que dois neurônios para saber que tudo aquilo que ele escreve é ficção e não ficar procurando conspirações, não ficar procurando fatos reais dentro de livros de ficção, é uma literatura de passatempo, é uma literatura fast food, tá certo? Para você passar o tempo, se divertir. Eu acho mais interessante você usar uma literatura como passatempo, ainda que seja uma literatura fast food, como Dan Brown, do que você ficar assistindo qualquer merda na televisão, tá certo? Aquelas bostas que passam na televisão brasileira. Então cada um se diverte de uma maneira. Quando eu não estou estudando livros realmente relevantes, eu estou lendo livros fast food, que são livros de entretenimento. Então vamos lá. Quando eu falei que estava lendo esse livro, uma amiga minha me perguntou: "É bom esse livro?" Eu falei: "Olha, eu não sei se é bom. Eu ainda estava no comecinho do livro. Me parece que vai ser um livro panfletário contra religiões. Por que isso? Porque a gente sabe que o Dan Brown é um cara mais ligado à esquerda norte-americana, a politicamente incorreto, a nova era, o cacete a quatro. Falei, vai ser um livro de panfletagem contra as religiões, né? Porque sabe que esse povo moderninho, nova era e tudo mais, eles odeiam religiões tradicionais. Eles gostam da nova era, aquelas coisas esquizotéricas que você mistura tudo quanto é merda e tudo mais. Então eu falei, talvez seja isso, vai ser um pouco chato, talvez não goste muito do livro, mas enfim. Na verdade não se tratou disso, tá? O livro realmente não foi panfletário contra religiões. Então do que se trata o livro? Qual que é o plot do livro? É o seguinte, você tem um carinha que é daqueles carinhas super gênios, sabe? É tipo um Steve Jobs, um Bill Gates. Então é um carinha que foi aluno do Langdon e depois partiu para a área de ciência da computação e se tornou um desses fenômenos mundiais, bilionários fenômenos da ciência da computação, super cientistas e tal.
Ele conseguiu projetar um supercomputador, o cacete A4, e ele descobriu, segundo ele, claro, a resposta para as duas questões fundamentais existenciais do ser humano. Quais são as duas questões existenciais do ser humano? De onde viemos e para onde vamos? Ou seja, aquelas perguntas que muitas pessoas procuram para dar sentido na vida. E ele conseguiu descobrir essa resposta, então o livro começa assim. Ele reúne três líderes das três religiões globais, religiões ocidentais, tá? Então ele pega um líder católico, um bispo católico, um líder muçulmano e um líder judeu, se reúne com os três e mostram num vídeo as respostas que ele descobriu através da ciência para essas duas questões. Ou seja, descobrindo essas respostas através da ciência, as religiões são absolutamente desnecessárias. Então o livro começa assim. E aí os três religiosos ficam muito preocupados e tudo mais. E aí o cientista diz que não vai divulgar agora e tudo mais e tal, mas eles devem pensar no assunto e tal. E um tempo depois é marcado no Museu Guggenheim de Bilbao uma apresentação desse cientista. Ele vai fazer finalmente, depois, 15 dias depois desse encontro com os religiosos, ele vai fazer uma apresentação ao público daquilo que ele descobriu. Então é um vídeo daquilo que ele descobriu. Então é uma festa restrita dentro desse museu, onde ele vai apresentar as respostas para essas duas questões. As respostas que ele conseguiu. É claro que nesse museu, um dos convidados de honra é o Robert Langdon, que foi professor do cara e é amigo do cara. Muito bem. Em paralelo a isso, você tem uma história do trono espanhol, que está sendo... O velho monarca está morrendo, então o novo rei deve assumir, que é o príncipe, o filho dele, e ele é noivo da diretora do Museu Guggenheim, que está promovendo essa apresentação do cara. Então, para quem não sabe, a monarquia espanhola é altamente católica, desde os tempos mais remotos da monarquia espanhola. Ela sempre foi altamente católica. Inclusive na época da Inquisição, a própria monarquia católica assumia esses valores de inquisicionais, vamos dizer assim, no próprio território espanhol. Então a relação da monarquia espanhola com a Igreja Católica tem pelo menos aí uns mais de 500 anos, bem mais de 500 anos. Então, colocando esse ponto de vista, então você já vê que aí é um conflito. Você tem o príncipe espanhol que vai assumir o trono espanhol, porque o pai dele está morrendo, que são aconselhados de perto pelo bispo mais importante da Igreja Católica, que é exatamente um dos três religiosos que estava na exposição desse projeto do cientista, e a noiva dele, ou seja, a noiva dele é a diretora do museu onde vai ser apresentada uma teoria que pode derrubar as religiões. Então aí você já tem um conflito, tá certo? E durante essa apresentação ocorre um fato que eu não vou poder narrar aqui porque seria um spoiler, tá certo? E a partir desse fato o livro se transforma numa trama, num thriller policial, vamos dizer assim. Aquela brincadeira de gato e rato e tudo mais, fugas e perseguições e tudo mais. E aí, assim, Dan Brown, sempre Dan Brown. Aquela velha história. Claro que o Robert Langdon vai ter sempre uma ajuda feminina, porque ele sempre tem uma ajuda feminina, né, nos livros. E ele vai ser novamente o protagonista dessa aventura. Agora, não posso falar mais sobre isso, senão eu vou estragar a graça do livro. Então eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do livro. Eu achei o seguinte, o livro ele te prende, quando você termina um capítulo, você quer ler o próximo, você termina, você quer ler o próximo, você quer terminar o livro. Ele consegue sempre te prender. Então você começa a ler, você sempre quer ler mais, mais. Ocorre que, dessa vez, eu achei um tanto sem graça. Assim, primeiro que eu já sabia
Você sabe que todos os livros dele tem um vilão, tem sempre alguém que é o culpado da história, tá certo? Tem sempre alguém que é o. Em alguns livros, como por exemplo Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno, você tem reviravoltas durante o livro, que é aquele que você achava que era bandido, na verdade era mocinho, aquele que você achava que era mocinho, na verdade era bandido e tal. Então havia isso. No Código Perdido não houve isso, tanto é que eu achei um livro menor. E neste caso da Origens, infelizmente, logo de começo eu já estava sabendo quem era o grande vilão da história. Então, assim, para mim não houve esse do final, sabe? Quando você descobre, olha, era esse cara era o responsável. Então, como eu já desconfiava quem era o responsável, para mim não houve esse efeito surpresa. Então, para quem descobrir logo de começo quem é o vilão da história real, provavelmente você vai perder um pouco dessa graça do final. E eu achei o livro um pouco fraco, né, nessas perseguições, nessas fugas e tudo mais, porque ele se passa basicamente na Espanha só. Ele sai de Bilbao, vai para Barcelona, passa uma boa parte do livro em Barcelona. Tem alguns acontecimentos em Madrid, principalmente ali no castelo do príncipe, nas regiões onde a nobreza espanhola vive. Mas basicamente é só isso. Não tem mudanças de país, não tem nada muito interessante. Então eu achei um livro bem grande, bem grosso. Tem quantas páginas? Quase 500 páginas. E que realmente não apresentou nada de novo, assim. É um passatempo, não vai te chatear, mas também não é uma grande trama. Então, para mim, de todos os livros da série do Robert Langdon, foi o livro mais fraco até agora. Tanto pelo tema quanto pelo desenrolar do livro. Então, não é um grande trabalho do Dan Brown. Mas se você gosta de Dan Brown e quer só passar o tempo, continua sendo Dan Brown. Ele não vai ser cansativo para você. Ele é uma leitura que te prende e não vai ser cansativa. Ele só não vai te entregar um excelente enredo, um excelente desfecho, mas é Dan Brown. Você vai passar lá algumas horas entretido no livro, tá certo? É isso que eu tinha para falar sobre Origens, tá certo? Eu não sei se como é que tá a tradução, provavelmente deve estar bem feita a tradução. Esses livros não são difíceis de traduzir porque é linguagem bem simples. Então é isso. Se você gostou, se você não gostou, lembrando que se quiser se inscrever no canal para receber as novidades, tem uma opção de inscrever-se no canal e você tem que clicar no sininho para poder receber as notificações, tá certo? Esse trabalho que eu faço aqui é uma amostra de palestras literárias e aulas particulares que eu ministro nessa área de literatura e algumas outras. Se você tiver interesse, o contato está na descrição do vídeo, tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.